Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui, emendamos mais um café, né? A gente gravou agora há pouco, mas falou, gente, vamos falar de mais um assunto? Que aquele vídeo tava ficando... A gente ia falar de muita coisa. E aí eu lembrei do pessoal que também chegou uma pergunta aqui, né? Quem escreveu foi o Reginaldo Santos, escreveu no YouTube, pedindo pra gente falar sobre materiais de referência e padrões. E eu também recebi uma pergunta da Débora Ferraço, ela diz assim: na verificação de métodos, eu posso utilizar MRCs na rotina diária ou apenas construir a curva de calibração com MRC e a verificação apenas com MR? Eu já tinha até respondido para a Débora, porque quando eu consigo eu respondo o e-mail das pessoas, mas aí, como a Dê está aqui, a gente estava falando de como a gente está construindo os DRS. Gente, para quem não viu o último vídeo, desculpa a falsa educação, essa é a Denise. Prazer. Nem deixa ela falar. Vai falando. É que foi natural, a gente continuou o vídeo, aí ela esqueceu de me apresentar. É porque é muito natural mesmo. Então, essa é a Denise de casa, a gente trabalha junto. Ela vem aqui na How to Learn pelo menos uma vez por semana. E essa história do café começou porque a gente conversa muito, a gente vem pra trás. E a gente adora um café. A gente adora um café, a gente conversa muito sobre a norma, temos discussões riquíssimas. E aí eu sempre falo, a gente devia ter gravado essa conversa. Então agora, em vez de ficar só conversando, o pessoal do marketing fala, vocês deviam... Vou pôr mais café pra vocês. Pode pôr. O pessoal fala, gente, né, vídeos por favor, tal. Não, mas a gente tem que gravar coisa interessante, que a gente não quer fazer vídeo só pra aparecer, né? A gente quer falar sobre a 17/25. E ajudar, né? E ajudar. Muito importante. Legal. E então, fala aí de MRC. Então, o pessoal às vezes tem muita dúvida, né? Como que eu uso, como que eu seleciono, qual que é a função de cada um. Então, no caso, como a Débora escreveu no e-mail dela, tá certinho. Essa é a função e a usabilidade ideal no laboratório. Você compra um MRC, que é um material de referência certificado, é um material que ele é rastreável ao NIST ou algum outro organismo superior de rastreabilidade. Esse MRC, esse material, ele tem que atender também a norma 17034, que é a norma para laboratórios que fabricam esse material, né? Então ele tem que ser acreditado nessa guia. Antes era o guia 34? Isso, era o guia 34. Então, no próprio relatório de ensaio, que você pode pedir também pro seu provedor emitir para você um modelinho, para você dar uma analisada antes de comprar, você já verifica lá embaixo, no rodapé, no finalzinho, vai estar escrito que esse material é acreditado pela 17025 e pelo 17034, que é a norma específica que esses laboratórios produtores de material de referência têm que seguir. Certo. Atendendo esse critério, ele é um MRC. Sendo MRC, você vai comprar ele para fazer, como diz o nome, material de referência e certificado, porque ele tem uma certificação, você vai comprar ele para fazer uma curva, para fazer a padronização do seu titulante. Gente, pensa assim, eu gosto de simplificar essa coisa do MRC com a seguinte questão. O MRC, ele traz... Como é que você tem certeza que 1 miligrama é 1 miligrama? Como é que você sabe que você pesando alguma coisa numa balança aqui no Brasil é o mesmo grama, a mesma quantidade de massa que vai dar numa balança na Grécia? As coisas de equipamento são feitas pelas calibrações. O MRC, ele também tem essa função. Ele coloca a questão da exatidão para todos os laboratórios. Então, quando você pega um MRC aqui no seu laboratório e ele é 1 miligrama por litro, o outro laboratório também comprou o MRC, lá também 1 miligrama por litro vai ser 1 miligrama por litro. O MRC é o que traz o resultado verdadeiro, aquela questão da exatidão. Então, quando você faz a curva, ela é feita com MRC, porque aí você está falando, olha, esse é o valor certo. Isso. Essa é a questão do MRC, ele é diferente de um padrão. Por que não é só um padrão? Porque outras empresas fazem padrões. Mas esse C do certificado significa que ele passou por um processo de análise que todo aquele lote tem aquele resultado mais ou menos a... Gente, tem uma...
lança controle. E ele mais segue, ou menos a incerteza. Isso, e ele segue uma cadeia de rastreabilidade. Não é simplesmente o produtor que fabricou ele está seguindo uma outra rastreabilidade e uma outra que é o NIST, né? E assim sucessivamente tem uma cadeia seguindo aí por trás. Então por isso que tem essa questão importante aí do certificado. Então quando a gente constrói a curva, você está dizendo, olha, aqui no meu laboratório eu estou equivalente a outros laboratórios que também usam um MRC. E é assim que quando você faz um resultado, ele vai bater com o de outros. Essa é a... Por isso que é a referência, né? Isso é essa a beleza da coisa. Então como é que eu sei que fazendo aqui vai dar o mesmo que o outro? Tem todas as coisas da 17025 para fazer, né? Claro, treinamento, parte ambiental e tudo mais. Mas a questão que dá a exatidão do seu resultado são as calibrações dos MRCs. Tem equipamentos que você consegue calibrar, você tem uma cadeia de calibração, né? Que aqui no Brasil é a rede RBC que faz. E tem equipamentos que não, que é o caso do turbidímetro. Turbidímetro você não precisa ter, não tem, né, a calibração RBC. Você põe o resultado certo no turbidímetro através de um MRC. Tá? Então o MRC ele tem essa função, trazer a parte da exatidão para dentro do seu laboratório. Só que você até tem um vídeo que eu falo sobre bebê MRC, né? Porque o trem é caro, né, gente? Nossa, é caro. O trem é caro, não é pra você ficar bebendo e passando. Então aí entra. Ele é pra curva, né? E aí entra o MR. O MR. O que é o MR? Então, o MR, ele é um material de referência, mas qual que é a diferença? Você, lógico, se você for uma pessoa que você encontra um valor acessível de um MRC certificado, nada te impede de utilizá-lo também como MR. Só que normalmente eles são mais caros, então às vezes você não vai ficar gastando dinheiro com isso se você tem uma outra possibilidade. Então, se você não quer comprar um outro MRC para fazer essa verificação, desde que esse segundo MRC seja de um outro lote, então o que você tem alternativa? Comprar um padrão mais simples, que não precisa ser certificado, ao guia 17034, ou você mesmo pode fazer ele no seu laboratório, né, seguindo as orientações do standard. Certo. Então, a D faz assim, aponta o standard, porque ela tá sempre com o standard aberto no computador dela. É quase o fundo de tela dela. Ela tá sempre com o standard aberto. Então, ela ama o standard. Então, vamos lá. Que seção que tá do standard? Então, no método 1020B, que é um método de controle de qualidade do standard. Geral, controle de qualidade do standard. Isso. No item 3, que ele fala que é a demonstração inicial de capacidade do laboratório, ele fala que quando você faz uma calibração inicial, essa calibração deve ser verificada por comparação com um padrão de segunda fonte. Então, essa segunda fonte, o que ele quer dizer? Ou é um MR ou é um material de referência de outro lote. Né? Então, para você fazer essa verificação, que seria esses controles diários, você pode utilizar esse material de referência, que seria uma solução que você compra do seu provedor, que não precisa ser 17034, ou uma solução que você mesmo prepara no laboratório. Certo. Então, como é que funciona na prática? Vamos recapitular. Você vai calibrar esse equipamento, tá? Com MRC, certo? Então faz a curva com ele, faz as coisas com ele. Você está trazendo aquela exatidão que a gente mencionou. Isso. Aí, no dia a dia, aquela questão que eu falei de beber o MRC, o que você vai fazer? Você não vai ficar conferindo essa curva com o próprio MRC, porque às vezes ele é mais caro. E também nem pode. Né? Se você tiver um outro MRC aí, até de outro lote, aí você pode. Vamos supor, vai vencer, vou perder? Não vou perder, vou usar esse segundo aqui. O importante, segundo o standard, é que seja de um outro lote, para você realmente conseguir conferir a curva. Então, no dia a dia, qual é o que os laboratórios, né, geralmente fazem? Eles fazem a curva com o MRC, e aí faz a verificação diária pedida no item 7.7, né, da garantia da validade dos resultados. Você faz essas verificações diárias com o MR, tá? Um padrão que não é certificado. Quando sair da carta controle, significa o quê? Que você tem que voltar e passar um MRC de novo, tá? A ordem é mais, claro, você vai fazer uma análise estatística, quando que ficou fora da carta controle ou não, mas a lógica é essa.
é ter um equipamento setado, né, ali com o MRC e ir acompanhando dia a dia pela carta controle se aquela calibração ainda está valendo. Sim. Se quando você passar o MR ficou fora, é um aviso, é um alerta De que algo está errado. de que algo está errado. O gerente técnico vai verificar isso. Eu tenho tido experiências ótimas com algumas gerentes da qualidade, tenho aí 2 ou 3 gerentes que elas devem saber quem é, que são meninas ótimas, assim, que estão por aí nos laboratórios. E aí elas falam, opa, pode ser o equipamento, pode ser a curva, pode ser a solução, o que aconteceu, e aí vai decidir se é necessário repassar e fazer uma nova curva, tá? Porque não é pra você ficar fazendo curva todo dia, não precisa ficar gastando MRC todo dia. Ah, e uma coisa que eu sempre falo, se começa a dar frequentemente fora, então tem que investigar mais a fundo, Outras né? coisas. Porque é o que a Glaucia acabou de falar. Deu fora, vou fazer a curva. Aí você acaba gastando todo o MRC e não resolve a causa raiz. Perfeito. Então tem que sempre ficar também de olho nisso. É isso aí. Então, respondendo aí ao pessoal que escreveu, né? A Débora Ferraço, o Reginaldo Santos e outras pessoas que têm dúvidas sobre MR e MRC, esse foi um vídeo sobre esse assunto e como usar isso aí na prática. Dê, obrigada. Isso, obrigada a você. Espero que tenha ajudado e se tiver mais dúvidas, manda pra gente. Isso. Nós vamos continuar aqui tomando café. É. Até. Tchau.